Boa noite a todos. Eu sou o professor Johnny. Se você gosta, nós colocamos aqui nesse canal, se inscreva e desfrute dos conteúdos que Deus tem colocado em nossos corações. Nós vamos agora para a 7ª lição, que tem como tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Esse é a lição 7 da revista da Escola Dominical da CPAD. E aqui o texto áureo diz o seguinte: porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. Então Jesus veio para quebrar, derrubar essa barreira que é colocada pelo próprio homem, para fazer separação entre um povo e o outro povo, entre uma pessoa e outra. Através de Cristo nós somos unidos em um só corpo, e isso é muito importante. Eu espero que essa lição venha tocar grandemente na vida de muitos líderes que fazem separações entre grupos religiosos que muitas vezes professam a mesma fé. Até existe aquela questão: quem é o próximo de um evangélico? Aí alguém fala, um outro evangélico. Aí alguém pergunta, é só isso? Não. Esse evangelho tem que fazer parte do mesmo grupo. Ou seja, essas divisões aí é que o homem cria, já sabemos que não tem nada a ver com o evangelho. É coisa criada pelo homem. Eu fiz até um vídeo aqui no meu canal, quem é o maior? Qual é o grupo? Quem é o maior? E essa foi a questão que Jesus colocaram diante, os discípulos colocaram diante de Jesus para quem era o maior. Jesus mostrou exatamente quem era o maior. E quando eles viram outro grupo falando em nome de Jesus, queriam proibir aquele grupo de falar sobre Jesus, porque não fazia parte do grupo. E Jesus falou, quem não é contra nós é por nós. Isso é importante. Então essa lição, espero que ela não esteja aqui só de enfeite, ela venha realmente quebrar essas barreiras, essas divisões que só mais criam inimizade entre grupos. Então aqui o tópico 1 fala, Cristo desfez a inimizade entre os homens. E olha o que diz aqui: o exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Vocês sabem por que existia inimizade entre eles? Por causa da religião. E se nós formos hoje para nossos dias, a gente vai trocar a questão religiosa pela a expressão denominação. Religião é quando as doutrinas e os ensinamentos são diferentes. Quando é denominação diferente, está relacionado só à placa da igreja. Eles creem na ressurreição, eles creem na trindade, eles creem exatamente como está na Bíblia. Aquela outra denominação de placa diferente também crê exatamente como essa daqui. Mas por causa da placa diferente, eles fazem diferença entre si. E aí até alguns líderes que proíbem os seus membros, aquelas pessoas da igreja, a participarem ou visitarem outra igreja. Tem pessoas que para visitar uma igreja não vai porque o seu líder não permite. Tudo errado. Quem lê essa lição e continuar fazendo isso, já sabemos que não entendeu nada da verdade do evangelho. E o subtópico 1 fala assim, a parede da separação entre homens. Aí tem aqui a questão, entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com proibição de acesso ao estrangeiro. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Isso aqui é bem conhecido de vocês, que existiu o pátio, o lugar onde os gentios poderiam ficar e o lugar onde só os judeus, os considerados, os escolhidos, os que se consideravam puros,
poderiam estar. O apóstolo Paulo sofreu as consequências por ter colocado uma pessoa que não era considerado puro, não era considerado um judeu, um escolhido de Deus. E ele sofreu as consequências. E hoje em dia isso não é diferente. Eu vejo muitas igrejas seguindo esse mesmo patamar, fazendo as seleções, fazendo as divisões, mas sabemos. Só quem é cego e não consegue enxergar isso, mas quem tem a visão de Deus, quem conhece a palavra de Deus e anda nos passos de Cristo, dos apóstolos, no que diz respeito a essa questão aqui, sabe que essas divisões nunca existiram no meio deles. Vai existir sim uma divisão entre a verdade e a mentira. Se existe alguma outra religião, outras pessoas pregando heresia, sim, a verdade vai bater de frente. Mas nós estamos falando aqui de coisas que não, às vezes não está nem envolvendo heresias. É simplesmente uma questão de administração extrema, de que esse daqui não quer se envolver com aquele e assim por diante. Subtópico 2 diz assim: e derrubada das paredes da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio. Então, ela foi derrubada por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Então não adianta colocar divisão, não adianta colocar barreira, porque Cristo veio para unir. Judeus e gentios, havia um muro que fazia essa divisão entre eles. Jesus veio, derrubou o muro e pegou, e desses dois, judeus e gentios, fez um só povo unido, que é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Qualquer igreja que cria divisão entre grupos não faz parte do corpo de Cristo, essa igreja. Porque judeus é judeu, gentil é gentil, mas do povo judeu e gentil, Deus formou o quê? Um grupo, que é o símbolo do seu corpo, que é o corpo de Cristo. Então, quem não é corpo de Cristo continua sendo judeu, quem não é corpo de Cristo continua sendo gentil. Mas aqueles que aceitaram Jesus passaram a ser gentil e judeus dentro do corpo de Cristo, sem que haja mais essa barreira entre eles. Então, isso você precisa entender. Você precisa ver se na igreja onde você está aí, o seu pastor gosta dessas divisões, e aí você vai ver que ele está fora da palavra do Senhor. Então ele é simplesmente uma placa separada e que não faz mais parte do corpo de Cristo. Aí isso é cruel. Saia daí o mais rápido possível. Vá para o corpo de Cristo, onde aquela igreja tenha confraternização, tenha compartilhamento com outros grupos e cada um vai crescendo na graça e no conhecimento. Isso é importante. Subtópico 3, o conceito da lei dos dois mandamentos. A tripartida da lei moral, mosaica, a moral, a cerimonial, a civil. A lei civil, a lei moral e a lei cerimonial, citadas como sendo circuncisão, sacrifício, comidas, bebidas, dias de festa, lua nova e sábados. Isso aqui estava tudo dentro da lei mosaica, que era simplesmente um mandamento por ordenança e não um mandamento do Senhor universal. Então, por causa disso aqui, eles faziam a maior diferença entre ambos. Em nossos dias também não é diferente, por causa de algumas maneiras ou liturgias praticadas por algumas igrejas e outras fazem diferente, é que alguém diz se essa aqui é verdadeira, que ela é falsa, porque nós seguimos aqui o costume primitivo. Eu não tenho nada contra a congregação cristã, mas eles acham que o ósculo santo lá praticado é a maneira correta do que um aperto de mão. Então isso aí cria o que? Uma divisão, uma parede. Mas quem está em Cristo, essa divisão não existe. Subtópico 4. A revogação da lei e dos mandamentos. Ok. Então o que foi, na realidade, revogado
Foi o mandamento que consistia em ordenança, liturgia. Isso aí que foi cancelado. Então aqui, que diz que o fim da lei é Cristo, aí o próprio Cristo diz, eu não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Então quando fala que o fim da lei é Cristo, não quer dizer que Deus pegou a lei, aquilo que foi dito como não matarás, não furtarás, não terá outros deuses diante de mim e tal, os 10 mandamentos. Deus não veio para anular aquilo, o que é lei universal, e não veio para anular, ele veio para cumpri-la, para complementá-la, e em Cristo ela está cumprida. Só que tem alguns homens que querem cumprir juntamente com Jesus. Não, só ele conseguiu fazer isso, e nós não conseguimos fazer isso porque nós somos falhos. Só Deus cumpriu a lei, só Deus fez isso se tornar real por nós. Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Quem são os povos? Judeus e gentios. E aí surgiu o corpo de Cristo, que é a igreja. A revogação aqui é aludida à lei cerimonial, ok, como nós falamos. Aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Acabou esse negócio aí de dizer que tudo que fazemos aqui, tudo que é criado por nós aqui é santo, é perfeito, e que se aquela outra não faz o que nós fazemos aqui, então ela não é de Deus, elas estão erradas, elas são falsas, nós somos verdadeiras. Isso aí, para Deus, nada vale, e é perca de tempo, que lá no céu você vai ver o que Deus vai achar dessas divisões sem sentido. Tópico 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos, judeus e gentios. Deus sempre olhou para esses dois povos. Aí está aqui o conceito bíblico de paz. Aí dá um conceito bíblico de paz aqui: boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade, de uma qualidade espiritual. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Tudo isso aqui em Cristo nós podemos conseguir. O próprio Jesus disse: deixo-vos a paz e minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Então Jesus oferece uma paz, mas reconhece também que no mundo também tem uma paz, mas diferente da dele, porque a paz que Jesus dá é uma paz interior e é uma paz permanente. E se você perseverar na fé, ela vai se tornar uma paz eterna. Mas a paz que o mundo dá é extremamente temporária, para o momento, para uma fuga da solidão. Mas a paz que Jesus dá é dependendo do que você ter ou não ter, Deus está contigo, e essa paz, ela toma conta do teu ser. Subtópico 2. Cristo é o motivo de nossa paz. Não é apenas o autor da paz, mas literalmente nossa paz. Comunhão espiritual. Quando fala de paz entre Cristo e nós, isso que significa comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Isso é interessante. Quando fala que Cristo habita em nós, Cristo habita em nós através do Espírito Santo. Ele disse: eu vou para o meu Pai, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, Cristo habita em nós através do Espírito Santo. Essa habitação do Espírito Santo é algo real e verdadeiro. Não é o Shekinah, como todo mundo diz: desça sobre nós o Shekinah. Porque já interpretaram que Shekinah quer dizer glória de Deus. E isso não é verdade. Então, quando eles falam que Shekinah quer dizer habitação, desça sobre nós Shekinah, habite sobre nós somos uma habitação do Espírito Santo, porque o Shekinah vem habitar sobre nós. Então, Shekinah não é glória de Deus. Não existe nenhuma parte na Bíblia, tanto no Antigo, que é o hebraico, Shekinah, e nem no Novo, a palavra Shekinah. Kavod, sim, existe no Antigo Testamento, que é uma palavra hebraica para a glória de Deus, quando se manifestou lá no tabernáculo, lá no deserto. Shekinah é da tradição judaica, da cabala esotérica.
A gente fica falando de nós sobre a Shekinah. Cuidado com o que você está falando. Shekinah quer dizer habitação, não significa glória de Deus. Algumas pessoas tentam até dizer e associar a glória de Deus. E até dizem que Shekinah tem uma pronúncia errada, né? Que nesse caso seria Shekhinah ou Shekhinah. Nem Shekinah é a pronúncia correta, mas cada um. Eu não pronunciei essa palavra, eu quero que desça a glória de mil kavud. Essa é a glória de Deus do que Shekinah, que só existe na Cabala e nem na Bíblia existe isso. Pode ler a Bíblia aí e você não vai encontrar essa palavra Shekinah. Algumas pessoas querem crer, cada um faz o que acha melhor para si, mas essa é a realidade que eu estou dizendo aqui para você. E essa paz repousa na igreja entre os crentes e Deus e entre os judeus e os gentios. A paz de Deus, a paz de Cristo tem sobre os judeus e gentios. Não tem negócio de divisão. Não é só para judeu. Não é só para gentio. Não, é para vocês todos. Quem quiser, você quer gentio, tem paz para você. Judeu, você quer, tem paz para você. Pega os que querem, cria aqui um grupo que é chamado a Igreja do Senhor. Subtópico 3. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então nada de hostilização, e só Cristo pode acabar isso. E quem conhece essa palavra? Quem não conhece essa palavra, infelizmente isso não vai acabar, a não ser até a volta de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade. Aleluia. A igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desaparece. Em Cristo tudo isso desaparece. Se aonde você está não desapareceu, se no líder que está à frente do trabalho, se um pastor está à frente do trabalho, ou seja quem for, isso aqui ainda não desapareceu da mente dele, da administração dele, é porque você está no lugar errado. Que Deus te dê uma visão, que Deus te dê uma compreensão, te dê uma direção e você encontre pessoas realmente que façam a vontade de Deus no que diz respeito ao que Cristo fez, acabar as diferenças, as separações. Tópico 3. Pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. Subtópico 1. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbos e ossos na ponta. Isso aqui foi uma definição que ele falou. O que é assim interessante é o seguinte: Jesus foi julgado, ele foi acusado pelos judeus. Na lei judaica, uma pessoa que fosse considerada culpada, ela era apedrejada. É interessante, se Jesus estava pecando contra a lei judaica, por que ele não foi apedrejado? Mas ele sim foi pregado numa cruz. Claro que a primeira explicação é para se cumprir-se as profecias. Ok, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o interesse dos sacerdotes, dos líderes religiosos, era que Jesus fosse pregado numa cruz. Por quê? Porque se ele é o Messias e é o Filho de Deus, como um filho de Deus seria maldito? Porque a palavra diz que todo maldito é aquele que seria pendurado no madeiro. Se ele fosse só apedrejado, ele seria só apedrejado e não maldito. Mas morrer na cruz, ele seria também maldito. E como ele seria escolhido de Deus, Filho de Deus, maldito? Isso era uma estratégia de fazer o povo não aceitar ele como Messias, porque essas eram as condições. Então, a reconciliação da cruz de Cristo por nós deve ser uma realidade. E que nós devemos pregar isso. Nada de divisões, porque a cruz e o sacrifício de Cristo nos uniu. Todos aqueles que aceitaram a Cristo devem sim estar ao nosso lado e nós ao lado deles. Se eles servirem a Senhor com sinceridade, sem heresias, nós devemos nos unir para lutar contra as trevas e não lutar um contra o outro como muitos fazem. Isso é errado. Cristo nos uniu para que nós possamos viver em paz
em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém.